O título dessa mensagem é A Valiosa 10ª Dracma. E o texto diz em Lucas, capítulo 15, versículo do 8 ao 10, o seguinte: O qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Queridos, Jesus, Ele foi e Ele é um grande mestre. Ele é um mestre por excelência. Na verdade, Ele é o mestre dos mestres. E o ensino de Jesus, a sua forma de doutrinar, de ensinar, era em tudo maravilhoso, era excelente. As pessoas se admiravam com os seus ensinos, com a sua doutrina. E uma de suas características, quando ele ensinava, era exatamente de usar parábolas. Ou seja, Jesus ensinava através de contos, de ilustrações, para que dessa forma ele pudesse deixar bem mais claro e dar um tanto de melhor entendimento aos seus ensinamentos. E o interessante a respeito da parábola da dracma perdida é que esta parábola ela está exatamente relatada, ela está contada no meio de outras duas parábolas. Ela está entre a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. A primeira da ovelha perdida, Jesus ali ele apresenta mostrando o quanto Deus ele tem grande, absoluto cuidado com qualquer de suas ovelhas que estas estejam perdidas. E não importa que seja uma única só, de um rebanho de 100 ovelhas. Ainda assim, Jesus, ele deixa as 99 e vai à procura daquela única que está perdida, daquela que está necessitada, daquela que está altamente carente dele, da sua presença, de ser encontrada, de ser cuidada. Jesus vai encontrá-la. E olha, onde quer que ela esteja, e não importa quão ferida também ela se encontra. O Evangelho de Lucas, no capítulo 15, o versículo 4 ao 7, diz: Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois eu encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Queridos, grande, imensa é a alegria e a festa no céu por um único pecador perdido que se arrepende. Muito mais do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Já na terceira e última parábola do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, Jesus ele conta a história de um filho que pede ao seu pai a sua herança. Essa é a história do filho pródigo. Ele pede de forma antecipada. Antes do pai mesmo morrer, ele já pede a sua herança. E pedindo, o pai lhe concede e ele sai de casa e vai viver uma vida de forma irresponsável. Uma vida completamente desregrada, sem norma, sem regra. Ele vai viver irresponsavelmente. E vivendo assim, ele gastou tudo que tinha.
E então ele volta à casa do seu pai, volta arrependido, ele volta convicto de não ser absolutamente merecedor do perdão do pai, de ser aceito pelo pai como filho que ele era. Mas agora ele entende que deve ser aceito apenas como um dos muitos empregados que o pai tinha. E nesta parábola Jesus mostra ali um pai triste. Triste porque triste pela rebeldia de um filho que partiu, que lhe deu as costas, que escolheu os prazeres do mundo ao viver ao lado do pai, ao viver ao lado, na sua presença, ao viver na comunhão com seu pai, no convívio com seu pai. Mas ao mesmo tempo também nessa parábola do filho pródigo, Jesus mostra este mesmo pai alegre. Houve um momento de tristeza, mas houve um momento de grande alegria e muita felicidade para aquele pai. E o que foi esse momento? Justamente a volta do seu filho, que tinha se perdido e agora havia sido achado. Diz assim o texto, Lucas 15, versículo 20 ao 24. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. E queridos, Deus é justamente esse pai amoroso, esse pai compassivo que se compadece, esse pai que tem misericórdia, esse pai que é perdoador. Deus é esse pai, um pai que se alegra pela volta dos filhos que viviam anteriormente separados deles devido à rebeldia por meio do pecado. E dessa forma Deus se alegra, imensamente Ele se alegra, e grandíssima é a festa no céu. Contudo, queridos, a parábola da dracma perdida, ela refere-se a uma moeda sem valor, com muito pouco valor, pouquíssimo valor. E essa moeda foi perdida. Entretanto, a mulher que a possuía, e que também possuía mais 9 moedas, tal como aquela, sentiu falta. Sentiu falta daquela moedinha que perdeu. E preocupada, ela procura aquela moeda imediatamente. Portanto, falaremos agora, queridos, neste texto, e baseado neste texto, sob a luz da palavra, nós vamos ver aqui 3 pontos, 3 verdades importantes para nossas vidas. Isso vai nos ajudar a entender melhor. E vamos também aqui aprendendo e verificar o que essa parábola quer nos dizer. A parábola da dracma perdida. Lucas capítulo 15, o versículo 8 diz: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Queridos, em primeiro lugar, aqui há uma grande verdade, e a verdade é o seguinte: não importa o quanto venham avaliar a sua vida, não importa a avaliação dos outros, porque para aquela mulher, a dracma perdida que muitos achavam sem valor algum, para ela era muito valiosa. A dracma, independente do seu pequeno valor, após ela ter sido perdida,
a mulher, a sua dona, ela não considerou o que os outros avaliavam, o valor que os outros davam à sua dracma, mas sim o valor pessoal que ela tinha por aquela moedinha. A dracma para aquela mulher era muito valiosa. Inclusive o fato de ainda ser possuidora de outras 9 dracmas não a impediu de forma alguma de procurar sua dracma perdida de forma diligente, com cuidado, atenciosamente, atentamente. E a alegoria aqui, a ilustração aqui, com relação a essa dracma perdida, quer falar sobre seu incomparável valor para aquela mulher. E sabe por quê? Porque aqui refere-se simbolicamente o ser humano que se perdeu. O ser humano que, por ele se rebelar contra Deus, por conta da sua desobediência, por conta da sua incredulidade, ele então, o ser humano, e todo ser humano acontece com todos, eles perdem a condição de viver sua vida em comunhão com Deus, para daí para frente viver completamente separado da sua santa e incomparável glória e presença. Romanos 3, o apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso no versículo 23. 3:23 ele diz: pois todos, o que é todos? Todos é sem exceção, não escapa ninguém, são todos. Não, fulano sai dessa história, não, todos. A palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Mas queridos, mas a mulher, a dona e proprietária daquela dracma, a dona daquela moedinha que não tinha valor algum, que um valor muito pequeno, muito baixo, ela não ficou parada. Ela não ficou esperando as coisas acontecerem. Ela não ficou inerte. Mas diante daquele fato, por ter perdido a sua moedinha, e pelo muito intenso valor que ela tinha, que ela tinha por ela, que ela havia atribuído à sua dracma, ela na mesma hora, quando sentiu falta da dracma, ela toma imediatamente atitudes para achá-la, para poder reavê-la, para poder recuperar a dracma que havia se perdido. Afinal, aquela moedinha sem valor para muitos, mas para ela tinha um valor inigualável. E da mesma forma é o valor do ser humano perdido para Deus. Deus, entre tantas coisas, ele se dispõe de forma perseverante, insistentemente a amar a todos nós. Deus não desiste de nos amar, querido. Este dia de hoje é mais uma prova disso, que Deus não desiste de nos amar. Ele traz para aqui, para esse local, para essa comunidade, para esse ambiente familiar, aonde moram aqui famílias. Ele traz esse pecador aqui para falar do amor dele. Ele levanta outros e outros para falar do quão amoroso é esse Deus, do quanto Deus tem propósito nas vidas dos seres humanos que creem no seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Tenha certeza que se fosse por Sérgio, por mim mesmo, por Mário, por Adelino, por Clotilde, pelos meninos que aqui estão, se fossem somente por eles, eu não estava aqui nessa noite. Eu não estava aqui na praia, no centro, nos bairros, no sertão, aonde for, nenhum, senão motivados pelo amor de Deus. Aleluia. Deus não desiste de nos amar. E assim como a mulher proprietária da dracma,
ela tomou atitudes para assim, então, reaver aquilo quanto, sim, para ela havia um valor imensurável. E da mesma forma o Senhor, Deus, Ele próprio, queridos, Ele e ninguém mais, Ele próprio, e somente Ele, providenciou os meios para nos reaver, para nos recuperar. Amém. Romanos 3,23, eu disse agora, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Mas vem o 24, nem tudo está perdido, queridos. E o 24 disse, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Paulo aqui é redundante. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus, nós somos salvos. Nós somos resgatados. Nós somos achados. Estávamos perdidos, mas em Cristo somos achados. Amém. Glória a Deus. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 18 diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu já por algumas vezes eu tenho ouvido, melhor dizendo, me perdoe, dizer que se em todo o universo, olha querido, o universo é grande, o mundo já é grande e o universo é infinito. Se em todo o universo existisse somente eu mesmo, ou você mesmo, da mesma forma Deus enviaria Jesus ao mundo para me resgatar e lhe resgatar. Glória a Deus. Aleluia. Gálatas capítulo 2, versículo 20, a última parte diz assim, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não importa, queridos, não importa como ou por quanto a minha e a sua vida é avaliada pelas pessoas. Não importa o que é que as pessoas dizem a respeito de A, de B ou de C. Não importa. Não importa quanto chegaram e disseram, esse Adelino, isso não vale nada. Como sempre eu digo, e todo mundo acha graça, outros botam a mão na boca, pastor, não vale o que o gato enterra. Já disseram isso, tenho certeza. Não importa. Importa é que se Deus o ama e tem propósito em sua vida. Amém. Você pode achar Severino, Manuel, Sérgio, Carlos, Fernando, Roberto, Roberta, Maria, Josefa. Você pode dizer que ela não tem valor nenhum, que não presta, que não tem jeito para a sua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Se Deus tem propósito em amá-la, Deus a amará como uma joia preciosa. Amém. Não porque eles valem, não porque eu valho, não porque Adelino vale, mas é simplesmente por misericórdia e graça. Amém. Mas o amor de Deus, da forma como Ele ama e nos ama, é um amor incondicional. Não é porque eu mereço, ou seja, não tem essa condição. Ele ama porque apraz a Ele soberanamente amar. Motivo algum para me amar? Nenhum Ele teria. Mas Ele me amou. O versículo mais uma vez o versículo 8 dizendo, ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Mais uma vez eu quero dizer que essa mulher não ficou parada. Ela não ficou como uma estátua.
Mas ela tomou atitudes. E ela buscou imediatamente recuperar a sua dracma perdida. Muitas pessoas, quando sofrem grandes perdas, isso é natural. Por vezes elas se entregam àquela perda, àquela derrota, e desistem de uma vez por todas de lutar. Muitas vezes, meu casamento não tem mais jeito. Minha vida não tem mais jeito. O meu filho não tem mais jeito. Minha filha também não. E desiste de lutar. Não tomam atitudes para reaverem e restaurarem suas perdas, mas se entregam de imediato. E sabe por quê? Porque assimilam, porque tomam para si aquela perda e desistem definitivamente. E daí para frente passam a viver uma vida, sabe só de quê? De lamúria. Só de queixa. Só de reclamação. Lamentações. Murmúrios. E como é triste ver uma vida dessa forma, que só vive se lamuriando, murmurando. Essa minha vida não presta, essa minha vida não vale mais nada. É horrível ver uma vida dessa forma. E a mulher dona daquela dracma perdida, ela não se entregou à sua perda. Ela não ficou a lamentar a situação que estava vivendo. Ao contrário, ela moveu-se, ela levantou-se, ela agiu, ela não ficou parada, ela tomou atitudes e buscou, de alguma forma, um meio de recuperar e reaver a sua dracma perdida. E queridos, entre as atitudes que ela tomou, eu quero verificar algumas delas. A primeira nós podemos ver aqui que a Bíblia diz que ela acende uma candeia, uma lamparina. Quem é do interior aqui? Eu sou do interior é maior, de Campina Grande, mas eu vivi muito pelos interiores da Paraíba. Interiores pequenos, e aonde tinha casas chamadas casas de meia parede. Ou seja, que uma parede ou duas paredes servem, né, estão tão juntinhas uma da outra que nem janela precisa ter, porque quando abrir a janela está de cara com a parede do vizinho. E ou seja, por serem praticamente coladas as paredes, elas não têm janelas e portanto elas não têm luminosidade, as casas são escuras. E queridos, se tem uma coisa que é difícil de procurar, é algo no escuro. Você já procurou algo no escuro? É complicado. Não tem como achar. E dessa forma é preciso ter luz aonde está escuro. E só uma forma de dissipar a escuridão é quando se leva luz. Se nós apagarmos a luz aqui, fica tudo escuro. Se acender, o escuro dissipa, acaba-se. E a mulher acendeu a candeia. A mulher acendeu então a lamparina para encontrar a quem? A dracma perdida, que para ela tinha um valor grande. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, Jesus fala assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Queridos, assim como a dracma perdida precisou de luz para ser achada, porque afinal de contas ela se encontrava perdida na escuridão da casa. Da mesma forma, o ser humano perdido na escuridão do pecado precisa de luz, ou seja, ele precisa da luz de Jesus para ser achado, para ser liberto da treva. E a palavra do Senhor, esta palavra que está sendo ministrada hoje, ela é luz para a vida de todo ser humano.
A palavra de Deus é a verdade. A única verdade que liberta o ser humano do engano e da mentira do pecado. João 8,32, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, se vocês me conhecerem, é Jesus dizendo, vocês de fato e verdadeiramente serão libertos. Mas se me conhecerem. Mas esse conhecimento não é de ordem intelectual, não é de ordem de conhecimento, de saber que Jesus um dia esteve no mundo. Não é esse conhecimento. Também é preciso saber quem é Jesus, quem foi Jesus, o que Jesus fez. Mas é preciso, neste conhecimento, ter relacionamento com Jesus. Relacionamento. Ter intimidade. E essa intimidade e relacionamento é individual. É sua com Ele. É a minha com Ele. Eu não posso me relacionar por você e nem você por ninguém. Você não pode se relacionar pelos seus filhos e nem seus filhos por você. Portanto, Deus, por muito nos amar e por muito valorizar nossas vidas, Ele envia Jesus como luz que ilumina nossas vidas, nos livrando das trevas que nos atormentam. A outra atitude daquela mulher, aquela mulher, diz a palavra, que ela sai varrendo a casa. Ela faz uma varredura. E queridos, quando perdemos algo, precisamos vasculhar para poder encontrar o que perdemos. E a mulher, ela sai varrendo a casa. A mulher mexeu em tudo. A mulher levantou o tapete, ela arrastou os móveis, ela livrou-se das coisas que poderiam estar escondendo aquilo que tanto para ela tinha valor, a sua dracma perdida. Ela não ficou parada, ela tomou atitudes, ela varreu a sua casa. E o ser humano perdido, além de ser achado quando a luz dissipa a treva do pecado que lhe deixa completamente preso e escravizado, na vida do ser humano também, que assim é achado, precisa também existir mudanças e transformações em sua vida. De outra forma, ele nunca foi achado, ele ainda continua perdido. Ah, pastor, mas eu faço parte de uma igreja. Tem muita gente perdida dentro da igreja. Está cheio de dracma perdida dentro da igreja. Muitos. Ah, não, é porque meu pai é pastor. Se você não foi encontrado pela luz que dissipa as trevas, a luz de Jesus, você pode ter filho do pastor, da pastora, do bispo, de seja quem for. Se for do apóstolo, aí piora as coisas. Aí que o negócio fica feio. Tem muita gente perdida dentro da igreja. Além de ser encontrado, e liberto, haverá de ter uma consequência sobre isso. E a consequência, Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim, olha, portanto, se alguém está em Cristo, ou seja, se você era uma dracma perdida e foi achada, se você estava escondido em meio à treva, mas a luz apareceu sobre você e resplandeceu a glória de Deus, lhe libertou, portanto agora você é nova criatura. As coisas velhas passaram, agora em você tudo se fez novo. Eu era ladrão, agora não sou mais. Eu era um mentiroso descarado, agora não sou. De outra forma, nunca foi achado. Pode ter levantado a mão 10 vezes na frente, chorado, esperneado, caído, estribuchado, caído pelo chão, rolado para lá, rolado para colar. Se não tem transformação, nunca foi achado. Ainda é dracma perdida. Mas eu fui batizado, só foi um caldo. Mas meu nome está escrito na relação de membros da minha igreja, mas não está escrito no livro da vida. E lá só quem escreve é Jesus. Não é pastor, não é ninguém, é Jesus que escreve.
ser humano, queridos, uma vez conhecendo a luz, a treva do pecado é dissipada e passa ele agora a viver sob a luz da palavra que liberta e que transforma. O amor de Deus transforma. Deus não ama sem propósito. Deus é amor? É. Deus ama? Ama. Mas a quem Ele ama, Ele transforma. Transforma. Ele faz daquela velha criatura contaminada pelo pecado o pecado que condena aquela velha criatura à morte. Quando Deus ama, Ele transforma. Ele faz agora ele numa nova criatura. Uma nova criatura que tem sua vida varrida, faxinada, é feito uma limpeza. Aonde é uma vida onde o caráter foi faxinado, foi mudado, sofreu mudanças. Ele não tornou-se o santo do santo, não. Ele não ficou de uma forma tal que não peca mais, não. Mas ele não quer saber mais de pecado, ainda que peque. A dracma que é encontrada, aquele que recebe a luz, se você perguntar o que é que você odeia mais na vida, ele diz, tem duas. Qual? O pecado e o diabo. E vez ou outra eu tenho raiva de mim. Por quê? Porque vez ou outra eu tropeço e peco. As coisas velhas já passaram. Agora novas são todas as coisas para o louvor da glória de Deus. E uma vida transformada é testemunhada por mudanças, é testificada pelos frutos do arrependimento. Não adianta ser uma árvore bonitona, grandona, cheia de folhas, viçosa e não dar fruto. Não adianta. A outra atitude daquela mulher é que a mulher procura agora a dracma de forma atenta. Primeira mulher, ela traz luz para a escuridão da sua casa. Ela acende a lamparina. Aí depois ela começa a varrer a sua casa. Ela começa a fazer uma grande faxina na sua casa. Ela faz uma grande limpeza. Ela tira o que não presta. Ela tira o que pode estar escondendo e o que deve estar à luz. E em terceiro, ela faz uma busca meticulosa, ou seja, detalhada. Ela vai buscando canto a canto. E para quê? Para encontrar sua dracma perdida. E queridos, é dessa forma que Deus busca o pecador perdido, por meio do seu Espírito Santo. Em Gênesis diz lá que o Espírito de Deus paira sobre toda a terra. O Espírito Santo de Deus hoje paira sobre esse lugar, buscando dracmas perdidas. Quem sabe hoje é teu dia, dracma perdida. Deus olha para a vida do ser humano perdido e a tem como valiosa. E por esse maravilhoso e incondicional amor, Ele faz uma varredura por todo o mundo, buscando vidas perdidas, buscando vidas que estão carecendo ter um encontro com Ele, ser amado pelo seu grandioso amor. E o que Ele faz? Ele usa as igrejas. Infelizmente é verdade, meu missionário. Infelizmente é verdade, muitas igrejas não têm cumprido o seu papel.
ir aos becos, às ruelas, às praias, aos sertões, aos lugares mais gélidos, mais gelados, aonde for. Porque a ordem é a igreja de Deus. Se é assim, nós somos igreja de Cristo, a ordem é: vá a toda criatura e por toda a terra. É por esse maravilhoso e incondicional amor que Deus faz uma varredura por todo mundo, buscando as almas consciente ou inconscientemente. Almas que bradam de forma ensurdecedora, dizendo quão carentes da provisão da graça de Deus eles são. Então Deus busca incansavelmente o pecador. Pode vir para cá, pessoal. Tudo aqui, ó. Então já senta aqui no comando ali dos instrumentos. E já eu estou terminando. João 3,16. Alguém sabe aí recitar João 3,16? Eu posso fazer aqui no 3, aí todo mundo vai dizer junto. Vamos lá? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Você sabia que esse versículo, ele é considerado o resumo de toda a Bíblia? Tal a grandiosidade desse único versículo. E queridos, Deus, por meio do seu Espírito Santo, Ele, através das tantas vidas perdidas e agora achadas, restauradas, transformadas, grita, Ele brada as almas perdidas, as vidas encarceradas, escravizadas, aprisionadas pelo pecado, as muitas dracmas perdidas. Ele grita que as ama, e as ama de tal maneira que Ele oferece Jesus Cristo, o seu Filho, como pagamento dos seus pecados, para que Jesus venha morrer em seu lugar, para que Jesus venha morrer a sua morte. Só sabe que um dia foi achado quem de fato tem certeza que um dia era perdido. Só sabe que um dia foi amado pelo amor de Deus quando de fato olhou para trás e viu um homem ou uma mulher debaixo da justa ira de Deus, condenado à morte e à morte eterna. Nós temos que lembrar que a dracma perdida, ela se encontrava perdida na casa da sua própria proprietária. E é o que eu quero dizer com isso mais uma vez. Quando nós nos reunimos em um local, evidentemente num templo, e ali se reúne pessoas. Porque a igreja não é parede, não é porta, não é telhado, não é altar de pedra. Não é. A igreja não é isso. A igreja, ela é constituída, ela é edificada em pedras vivas, ou seja, através de vidas. Através de vidas. Quando dizemos que estamos na igreja, a igreja física, aquela igreja de pessoas, nós dizemos que estamos na igreja de quem? De Cristo. Ou seja, se é de Cristo é porque Ele é o proprietário, é o dono daquela igreja. A dracma perdida estava perdida dentro da casa da sua proprietária.
Assim, a igreja, sendo o proprietário Cristo, tem muitas dracmas perdidas dentro dela, que precisam ser achadas, que precisam orar por elas, que nós precisamos aqui e acolá perceber se de fato aquele dito irmãozinho ou irmãzinha, se ele precisa ter um encontro com Jesus. Nós não precisamos empurrar de goela abaixo normas, como se vestir, como falar, como dar paz do Senhor, ou graça e paz, ou seja o que for. Nós precisamos apresentar a Cristo a essa pessoa e orar pela sua vida, para que Cristo a ela se revele. Ela não precisa, essas dracmas perdidas que tem dentro da casa de Deus, ela não deve ser abandonada pelas dracmas achadas, mas ao contrário, elas devem ser abraçadas, e principalmente em oração. Principalmente em oração. O que ocorre é que tem muita dracma perdida dentro da igreja, e as dracmas achadas, é um pecador, deixa pra lá. E tu és o que, infeliz? Se não um pecador. Sabe qual é a diferença da dracma achada da dracma perdida, de uma para outra? A graça de Deus. E a graça não é da dracma achada, foi concedida por favor, imerecidamente. Então, se você encontrou alguma dracma perdida dentro da sua igreja, querido, ame-a, porque da mesma forma Deus lhe amou, e você tem que amar os outros também. De outra forma, você nunca foi amado pelo amor de Deus. E por fim eu quero ler com vocês o versículo 9 e 10. E diz assim: e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A dracma perdida, que ninguém dava valor, exceto sua dona, ao ser achada, a sua dona convidou as pessoas a fazer uma festa, porque todo o sacrifício que ela fez de varrer a casa, de tudo mais, surtiu um maravilhoso efeito. A dracma foi achada. A mulher buscou sua dracma perdida. Porque embora para muitos ela não tinha um valor expressivo, contudo para ela tinha um valor inigualável, era de muito valor. Portanto, não ficou ela ali parada esperando algo, mas de imediato ela tomou as suas medidas e varreu sua casa. Ela faxinou sua casa. Ela moveu as coisas até encontrá-la. E ao encontrá-la, após o seu grande esforço, o seu sacrifício, em busca da dracma, o que é que acontece quando ela acha? Ela se alegra muitíssimo. E aí chama suas amigas, chama suas vizinhas e diz: ei, venham para cá, eu vou comemorar, eu vou celebrar o resultado do meu esforço, do meu sacrifício. Versículo 10 diz: eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Isso é Jesus dizendo, queridos. Ele diz que da mesma forma é no céu quando o pecador se arrepende, quando o pecador perdido é achado. Há grande júbilo, há uma imensa alegria no céu. Os anjos e principalmente o coração de Deus se alegram e festejam.
Agora deixa eu consertar uma coisa que às vezes eu falei muitas vezes assim. Olha, Alan, hoje tu entregasse a vida a Jesus, então hoje, olha, tem uma festa no céu para tu. Não, é para Deus. A festa é para o Senhor. A alegria do Senhor é pela vida de Alan. Mas a festa não é para Alan. A festa é pelo sacrifício do Cordeiro Santo, aquele que pregou-se na cruz, deixou-se ser mutilado em favor de Alan. A festa é para ele, a glória é para ele, o louvor é para ele, a honra é para ele. Só para ele. Oséias no capítulo 2, versículo 14 diz: portanto agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Após Deus varrer toda a extensão do mundo em busca das almas e vidas perdidas, das dracmas perdidas que não têm valor para os demais, para muitos que não estão nem aí, contudo elas são de um imensurável e incondicional valor para Deus. Então, após fazer toda a varredura, após tirar sobre eles o escombro da destruição do pecado, o escombro, o entulho que escondia elas da luz, que deixavam perdidas na treva, após então ocorrer o fruto do sacrifício, da maldição e do pecado, após então ocorrer o fruto do sacrifício salvífico, do sacrifício que salva, após acontecer a salvação, após acontecer a redenção das vidas perdidas e condenadas, a salvação das dracmas perdidas e agora achadas, aí o céu, o Senhor da salvação, juntamente com seus anjos, festejam e celebram com imensurável alegria. Parece que eu estou vendo os anjos. Louvado seja o Cordeiro Santo, louvado seja o Cordeiro Santo, glorificado seja o Cordeiro Santo. Mais uma alma foi salva pelo sacrifício do Cordeiro Santo. Alguém pode não lhe dar valor. Talvez você até pense: eu não tenho mais jeito. A minha vida não tem mais jeito. Eu quero dizer o seguinte: que o Espírito Santo de Deus varre o mundo. Varre a América do Sul. Varre o Brasil. Varre a Paraíba. Varre João Pessoa. Varre o bairro de Miramar. E com toda certeza, varre a Granja Nunes ao encontro da dracma perdida. É possível que você hoje tenha sido essa dracma achada. É possível que o Espírito Santo de Deus hoje bradou no seu coração dizendo que Ele te ama. E você agora olhou o quanto você está sendo amado. E você também está reconhecendo o quanto você nunca amou a Deus. E você está reconhecendo o quanto você sempre afrontou a Deus com seus pecados. E você está reconhecendo o quanto você viveu violentando a justa justiça de Deus. Mas nesse momento você reconhece: é tudo o que importa para Deus.
Deus não quer saber qual é a religião que você segue. Deus não quer saber qual é a denominação da sua igreja. Isso não salva. Deus quer saber se você reconhece que você é um pecador, que você estava perdido em meio às trevas. E nesse momento, porque o Espírito Santo de Deus lhe convenceu, você vai dizer: eu hoje reconheço. Até ontem, até ainda há pouco, não reconhecia, mas hoje eu reconheço. Enquanto eu estava perdido, enganado comigo mesmo, e achando que por mim mesmo eu podia ser salvo. Mas agora eu entendo que eu sou injustificável. Por mim mesmo eu sou. Não há nada que justifique o meu pecado, senão eu creio, e agora eu creio. Eu creio no Cordeiro Santo Imaculado de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu creio que somente Ele é que pode me lavar e me purificar de todo o pecado que me sucumbia, que me sepultava no cemitério da morte, porque eu estava morto em meus delitos e pecados, mas agora eu fui achado, porque a graça de Deus veio ao meu encontro, porque o Senhor manifestou fé no meu coração para crer no seu Filho, o seu Filho Jesus Cristo. Portanto, não sou salvo por obras, mas somente pela graça de Deus. Eu quero muito, ao terminar esse culto, eu quero muito alguém me procurar e dizer: Pastor Sérgio, como queira me chamar, hoje foi meu dia. Eu não sou mais dracma perdida. Eu sou agora a dracma achada, para a glória de Deus. Se assim aconteceu com você, não vou fazer o convite. Se de fato isso aconteceu na sua vida, e você quiser me procurar depois do culto e me dar essa grande e maravilhosa notícia, eu só quero uma coisa a ouvir: a sua permissão para lhe dar um abraço e orar pela sua vida. Agora fica um recado para as dracmas achadas. A nós que somos as dracmas achadas, já não somos mais as perdidas. A nós que já temos a concepção e entendimento do benefício de sermos achados do Senhor. Você não pode esquecer, não é possível que você esqueça, que você tem algo a fazer para o reino de Deus. Porque olha, o papel de levar dracmas perdidas ao Senhor, de proclamar o Evangelho, não é dos anjos. É seu, dracma chata. É seu. É seu. Então cumpra. Cumpra a ordem daquele que lhe deu a ordem, que tanto lhe amou. Ou ele não lhe amou, ou ele não lhe amou. Eu só entendo uma coisa: quem experimentou desse amor, que sabe o quanto foi amado, ele quer que os outros experimentem também. Ele não descansa. Ele quer estar falando de Jesus. Ele quer dizer: olha, conheça essa graça é boa demais. Ele fica orando por aquela pessoa, de Senhor, manifesta-se, tem misericórdia como tivesse de mim. Ele não para. A responsabilidade não é dos anjos, dracma achada, é sua. Aleluia.
Aos anjos, a ordem é: festeje. Ou seja, me glorifique. Evidentemente a Deus. Ou então, vai ter outra ordem. Entre outras que ele dá. Ele dá muitas ordens aos anjos. Mas ele dá essa nesse momento que falo dessa parábola. E quando o Cordeiro Santo de Deus voltar, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja gloriosa, ele vai dar outra ordem aos anjos. Agora separa aqui quem é dracma perdida e quem é dracma achada. E os anjos sabem quem são um e quem é outro. E ele começa a separar. Portanto, proclamação do Evangelho é obrigação sua. Dracma achada. Só quem um dia foi uma dracma perdida e hoje encontra-se achada, sabe de fato o valor de uma dracma perdida. O valor que tem no coração da dracma achada de ver uma dracma perdida sendo achada também. Parece que é ele de novo que está se encontrando com Jesus de novo. A responsabilidade é sua.